Entretanto, sob meus dedos, como por magia, à medida que o fogo subia, vi caracteres amarelados saírem do papel branco e surgirem sobre a folha. Fiquei então apavorado. Apertei o papel nas mãos, abafei o fogo, acendi diretamente a vela na lareira, reabri com emoção indescritível a carta amassada e percebi que uma tinta misteriosa e benfazeja traçara aquelas letras invisíveis apenas ao contato com o calor, visíveis apenas ao contato com o calor. Um pouco mais de um terço do papel fora consumido pela chama. É o papel que o Senhor leu esta manhã. Releia-o dantes, e mais tarde, quando o tiver lido, completarei por minha vez as frases interrompidas e o sentido incompleto. Faria, interrompendo-se, ofereceu o papel a Dantes, que dessa vez releu avidamente as seguintes palavras traçadas com uma tinta avermelhada, semelhante à ferrugem. Neste dia de 25 de abril de 1498, tem Alexandre VI, e receando que não queira herdar de mim, e Mirré e Bentivoglio, mortos envenenados, meu legatário universal, por tê-lo visitado comigo, isto é, na ilha de Monte Cristo, tudo que eu drarias, diamantes, joias, que apenas pode chegar a aproximadamente 2.000, encontrará levantando a 20ª rocha, enseada do leste em linha reta, 2 aberturas, nessas cavernas. O tesouro está no ângulo mais o qual tesouro lego e cedo integ, o único herdeiro. 25 de abril de 1498, Cés. Agora, continuou o abade, leia este outro papel. E apresentou Dantes uma segunda folha com outros fragmentos de linhas. Dante pegou e leu. Do sido convidado para jantar por sua santidade, satisfeito em ter me feito pagar pelo chapéu, serve o destino dos cardeais Guapara, declaro ao meu sobrinho Guildo Espada, errei no lugar que ele conhece, cavernas da pequena, suía em lingotes, ouro e moeda P, eu conheço a existência desse tesouro, que lhões de escudos romanos, e que ele, a partir da pequena ras foram feitas, astado da segunda, realmente ao meu único herdeiro, segunda o qual único integralmente. Nossa! Então aqui, neste dia 25 de abril de 1498, tendo sido convidado. Deixa eu ver se não completam. Ah, aqui. Completam aqui. Então não preciso fazer. Faria acompanhava-o com olhos de fogo. E agora, disse ele, quando viu que Dantes chegara à última linha, aproxime os 2 fragmentos e julgue por si só. Dantes obedeceu. Os 2 fragmentos aproximados davam o seguinte. Neste dia 25 de abril de 1498, tendo sido convidado para jantar por sua santidade Alexandre VI, receando que, não satisfeito em me ter feito pagar pelo chapéu, queira herdar de mim e me reserve o destino dos cardeais Carapara e Bentivoglio, mortos envenenados, declaro ao meu sobrinho Guildo Espada, meu legatário universal, que enterrei num lugar que ele conhece por tê-lo visitado comigo, isto é, nas cavernas da pequena ilha de Monte Cristo, tudo que eu possuía em lingotes, ouro em moeda, pedrarias, diamantes, joias, que apenas eu conheço a existência desse tesouro, que pode chegar a aproximadamente 2 milhões de escudos romanos, e que ele encontrará levantando a 20ª rocha a partir da pequena enseada do leste em linha reta. 2 aberturas foram feitas. Nessas cavernas, o tesouro está no ângulo mais afastado da segunda, o qual tesouro lego e cedo integralmente ao meu único herdeiro. 25 de abril de 1498, César Espada. E então, compreende afinal, disse Faria, seria a declaração do cardeal Espada e o testamento procurado ao longo dos séculos? Perguntou Edmond, ainda incrédulo.
Sim, 1000 vezes sim. Quem reconstituiu isso? Eu que, com a ajuda do fragmento restante, presumi o que faltava, calculando o comprimento das linhas do papel e penetrando o sentido oculto por meio do sentido visível, como nos guiamos num subterrâneo por uma fímbria de luz que vem do alto. E o que fez quando julgou ter adquirido essa convicção? Quis partir, e parti na mesma hora, levando comigo o começo do meu grande trabalho sobre a unificação política da Itália. Mas havia muito tempo a polícia imperial que naquele tempo, ao contrário do que Napoleão depois pretendeu quando teve um filho, queria a divisão das províncias, estava de olho em mim. Minha partida precipitada, cuja causa ela estava longe de imaginar, despertou suspeitas, e quando eu embarcava em Piombino fui preso. Agora, continuou Faria olhando para Dantes, com uma expressão quase paterna, meu amigo, o senhor sabe tanto quanto eu. Se um dia escaparmos juntos, metade do tesouro é sua. Se eu morrer aqui e o senhor escapar sozinho, ele lhe pertence integralmente. No entanto, perguntou Dantes hesitante, esse tesouro não teria algum proprietário mais legítimo do que nós neste mundo? Não, não, tranquilize-se. A família está completamente extinta. O último conde Espada, por sinal, me fez seu herdeiro. Ao me legar aquele breviário simbólico, legou-me seu conteúdo. Não, não, tranquilize-se. Se pusermos a mão nessa fortuna, poderemos usufruir dela sem remorsos. E disse que esse tesouro consiste em 2 milhões de escudos romanos, 13 milhões aproximadamente na nossa moeda. Impossível, disse Dantes, assustado pela enormidade da soma. Impossível? E por quê? Replicou o velho. A família Espada era uma das mais antigas e poderosas do século XV. Aliás, naquela época em que não havia nem especulação, nem indústria, essas aglomerações de ouro e joias não eram raras. Ainda hoje existem famílias romanas morrendo de fome ao lado de 1 milhão em diamantes ou joias transmitidos por Morgádio e no qual não podem tocar. Edmond julgava estar sonhando, oscilava entre a incredulidade e a alegria. Só ocultei por tanto tempo o segredo do senhor, continuou Faria, primeiro para testá-lo, depois para surpreendê-lo se tivéssemos fugido antes do meu acesso de catalepsia. Eu o levaria até Monte Cristo. Agora, acrescentou ele com um sorriso, será o senhor que vai me levar. E então, Dantes, não me agradece? Esse tesouro lhe pertence, meu amigo, disse Dantes. Pertence-lhe exclusivamente e não tenho nenhum direito a ele. Não sou seu parente. Você é meu filho, Dantes, exclamou o velho. É o filho do meu cativeiro. Meu status me obriga ao celibato. Deus o enviou a mim para consolar ao mesmo tempo o homem que não podia ser pai e o prisioneiro que não podia ser livre. E Faria estendeu o braço ainda útil para o rapaz que se agarrou em seu pescoço chorando. 19. A terceira crise. Agora que aquele tesouro havia tanto tempo objeto das meditações do abade, podia proporcionar a felicidade futura daquele a quem Faria amava genuinamente como filho, ele dobrara de valor aos seus olhos. Todos os dias insistia no montante do tesouro, explicando a Dantes tudo que um homem em nossos tempos modernos podia fazer de bem a seus amigos, com uma fortuna de 13 ou 14 milhões. Nessas horas o semblante de Dantes cobria-se de sombras, pois o juramento de vingança que fizera reapresentava-se ao seu pensamento, e ele imaginava por sua vez quanto em nossos tempos modernos também um homem com uma fortuna de 13 ou 14 milhões podia fazer de mal a seus inimigos. O abade não conhecia a ilha de Monte Cristo, mas Dantes sim. Passara frequentemente diante dela, que ficava a 25 milhas da Pianosa. Pianosa, ilha distante cerca de 20 quilômetros da ilha de Elba, entre a Córcega e a ilha de Elba. Inclusive, lá fizera escala certa vez. Essa ilha era, sempre fora e ainda é, completamente deserta.
Não passa de um rochedo em forma quase cônica, que parece ter emergido graças a algum cataclismo vulcânico do fundo do abismo até a superfície do mar. Dantes fazia o mapa da ilha para Faria, e Faria dava conselhos a Dantes sobre os meios que deveria empregar para descobrir o tesouro. Mas Dantes estava longe de ser tão entusiasta e, sobretudo, tão confiante quanto o velho. Naturalmente tinha agora a certeza de que Faria não estava louco, e a maneira como ele chegara à descoberta que lhe dera a fama de louco fortalecia ainda mais sua admiração por ele. Mas ao mesmo tempo não conseguia acreditar que aquela jazida, supondo que tivesse existido, ainda existisse, e que quando não considerava quimérico o tesouro, via-o pelo menos como ausente. Entretanto, como se o destino quisesse arrancar a última esperança dos prisioneiros e fazê-los compreender que estavam condenados à prisão perpétua, uma nova desgraça os vitimou. A galeria do mar, que há muito tempo ameaçava cair, a galeria do lado do mar, que há muito tempo ameaçava cair, fora reconstruída. Haviam reparado as bases e vedado com enormes quadrados de rocha o buraco já fechado pela metade por Dantes. Sem tal precaução que havia sido sugerida, todos se lembram ao rapaz pelo abade, a calamidade teria sido ainda mais grave, pois descobririam sua tentativa de evasão e os separariam indubitavelmente. Uma nova porta, mais resistente, mais inexorável que as outras, viera então fechar-se sobre eles. O senhor percebe, dizia o rapaz ao abade com uma doce tristeza, que Deus quer me tirar até o mérito do que o senhor chama de meu devotamento pela sua pessoa? Prometi ficar eternamente ao seu lado, e agora não tenho liberdade nem para descumprir minha promessa. Nem eu nem o senhor possuiremos mais o tesouro, e tampouco sairemos daqui. De toda forma, meu verdadeiro tesouro, acredite, meu amigo, não é o que me espera sob as escuras rochas de Monte Cristo. É a despeito dos nossos carcereiros, a sua presença, o nosso convívio de 5 ou 6 horas por dia. São esses raios de inteligência que o Senhor pôs em meu cérebro, essas línguas que plantou na minha memória e que ali crescem com todas as suas ramificações filológicas. Essas ciências diversas que tornou tão fáceis para mim pela profundidade do conhecimento que tem delas e pela nitidez dos princípios a que as reduziu, eis o meu tesouro, amigo, eis em que o Senhor me fez rico e feliz. Creia em mim e console-se, isso é mais valioso para mim que toneladas de ouro e caixas de diamantes, as quais ainda por cima são problemáticas como essas nuvens que vemos flutuar pela manhã sobre o mar, que tomamos por terras firmes, mas se evaporam, volatilizam e somem à medida que nos aproximamos. Tê-lo perto de mim o máximo de tempo possível, escutar a sua voz eloquente ornando o meu espírito, dando nova têmpera à minha alma, fazendo-me por inteiro capaz de grandes e terríveis coisas se um dia eu for livre, expandindo o meu ser de modo que o desespero ao qual eu estava prestes a me abandonar, quando o conheci, não encontre mais lugar. Eis a minha fortuna. Esta não é nada quimérica. Graças ao Senhor, ela é bastante concreta, e todos os soberanos da terra, mesmo o César Borgia, não conseguiriam me roubá-la. Assim estes foram para os 2 desafortunados, se não dias felizes, pelo menos dias que passaram tão rapidamente quanto os dias que viriam depois. Faria, após tantos longos anos mantendo-se em silêncio sobre o tesouro, agora voltava ao assunto em todas as oportunidades, como previra ficara paralítico do braço direito e da perna esquerda, perdendo quase toda a esperança de um dia usufruí-lo pessoalmente. Mas continuava a sonhar com uma libertação ou uma evasão para seu jovem companheiro e rejubilava-se por ele. Com medo de que a carta se perdesse ou extraviasse, obrigara a Dantes a aprendê-la de cor, e Dantes a memorizara da primeira à última palavra. Destruíra então a segunda parte, certo de que podiam descobrir e confiscar a primeira sem decifrar seu verdadeiro sentido.
Às vezes Faria levava horas inteiras dando instruções a Dantes, instruções que deviam lhe servir para o dia de sua liberdade. Portanto, uma vez livre, a partir do dia, da hora, do momento em que estivesse livre, teria apenas um único pensamento: alcançar Monte Cristo por um meio qualquer. Ali permanecer sozinho sob um pretexto que não levantasse suspeitas, e uma vez lá, uma vez sozinho, tratar de descobrir as cavernas maravilhosas e escavar no lugar indicado. O lugar indicado, todos se lembram, é o ângulo mais afastado da segunda abertura. Enquanto isso, as horas escoavam, se não rápidas, ao menos suportáveis. Faria, como dissemos, sem ter recuperado os movimentos da mão e do pé, recobrara toda a lucidez de sua inteligência, e pouco a pouco, além dos conhecimentos morais que esmiuçamos, ensinou ao seu jovem companheiro o ofício paciente e sublime do prisioneiro que a partir do nada sabe fazer tudo. Ocupavam-se então incessantemente, Faria com medo de envelhecer, Dantes com medo de rememorar seu passado quase apagado, o qual flutuava no mais recôndito de sua memória como uma luz distante perdida na noite. Tudo caminhava assim como nessas existências que o infortúnio nada abalou e que transcorrem mecânicas e serenas sob o olhar da providência. Porém, sob essa serenidade artificial, talvez medrassem no coração do rapaz e no do velho impulsos reprimidos, suspiros abafados que surgiam quando Faria ficava sozinho e quando Edmond voltava para a sua cela. Uma noite Edmond acordou sobressaltado, julgando que alguém o chamava. Abriu os olhos e tentou penetrar a densidade da escuridão. Seu nome, ou melhor, uma voz queixosa tentando articular seu nome, chegou até ele. Dantes levantou-se da cama com o suor da angústia em sua fronte e escutou. Não restava dúvida. O gemido vinha da masmorra do seu companheiro. Deus misericordioso, murmurou Dantes, será que... Então ele removeu a cama, puxou a pedra, enfiou-se no túnel e chegou à extremidade oposta. A laje estava erguida. À luz informe e vacilante da lamparina da qual já falamos, Edmond viu o ancião pálido, ainda de pé e se agarrando ao estrado da cama. Seus braços estavam desfigurados pelos sintomas que ele já conhecia e que o assustavam tanto quanto o haviam assustado ao se manifestarem pela primeira vez. Muito bem, meu amigo, disse Faria resignado. Compreende, não é? Não preciso lhe dizer nada. Edmond soltou um grito doloroso e, perdendo completamente a cabeça, lançou-se para a porta gritando: Socorro! Socorro! Faria ainda teve forças para segurá-lo pelo braço. Silêncio, disse ele, ou estará perdido. Pensemos agora apenas no Senhor, amigo, em tornar o seu cativeiro suportável ou sua fuga possível. O Senhor levaria anos para refazer sozinho tudo o que fiz até agora e que seria destruído no exato momento em que nossos vigias soubessem da nossa combinação. Aliás, fique tranquilo, amigo. A masmorra que vou deixar não permanecerá muito tempo vazia. Algum outro desgraçado virá ocupar o meu lugar. Aos olhos desse outro, o Senhor será um anjo salvador. Ele será talvez jovem, forte e paciente como o Senhor, e poderá ajudá-lo em sua fuga enquanto eu o atrapalhava. Não terá mais um meio cadáver amarrado a si, paralisando seus movimentos. É inquestionável, finalmente Deus fez alguma coisa pelo Senhor. Devolve-lhe mais do que lhe tira, e cá entre nós já era hora de eu morrer. Edmond só conseguiu juntar as mãos em súplica e exclamar: Oh, meu amigo, cale-se! Em seguida, recuperando as forças por um instante abaladas por esse golpe imprevisto e a coragem subjugada pelas palavras do velho, disse: Já o salvei uma vez, posso muito bem salvá-lo uma segunda. E ergueu o pé da cama e dali tirou a garrafinha que ainda continha um terço da porção vermelha. Tome, ele ordenou. Ainda temos um resto dessa beberagem salvadora. Rápido, rápido, diga-me o que preciso fazer dessa vez. Alguma instrução nova? Fale, meu amigo, sou todo ouvidos. Não há esperança, respondeu Faria, balançando a cabeça. Mas não importa. Deus quer que o homem que ele criou, e em coração cujo enraizou tão profundamente o amor pela vida, faça tudo o que puder para conservar essa existência às vezes tão penosa, sempre tão prezada.
Sim, sim, exclamou Dantes, e eu salvarei, repito. Muito bem, então tente. O frio toma conta de mim. Sinto o sangue afluindo ao cérebro. Esse horrível tremor que faz meus dentes baterem e parece separar meus ossos começa a sacudir todo o meu corpo. Em 5 minutos o mal explodirá. Em um quarto de hora não restará mais de mim senão um cadáver. Exclamou Dantes com o coração ferido de dor. O Senhor fará como da primeira vez. Apenas não espere tanto tempo. Todas as reservas de vida estão bastante deterioradas a essa altura. E a morte, ele continuou, mostrando o braço e a perna paralisados, não terá senão metade do trabalho pela frente. Se depois de pingar 12 gotas em minha boca, em vez de 10, o Senhor perceber que não retorno, então pingará o restante. Agora me carregue para a cama, pois não consigo mais ficar de pé. Edmond pegou o velho em seus braços e o depositou na cama. Agora, amigo, disse Faria, único consolo da minha vida miserável, o Senhor que o céu me deu um pouco tarde, mas enfim me deu, presente inestimável e pelo qual agradeço, no momento em que me separo do Senhor para sempre. Desejo-lhe toda a felicidade e prosperidade que merece. Meu filho, eu o abençoo. O rapaz se atirou de joelhos, apoiando a cabeça na cama do velho. Mas acima de tudo escute bem o que lhe digo neste momento supremo. O tesouro dos Espada existe. Deus permita que não haja mais para mim nem distância nem obstáculo. Vejo-o no fundo da segunda caverna. Meus olhos penetram as profundezas da terra e estão deslumbrados com tantas riquezas. Se conseguir fugir, lembre-se de que o infeliz abade que todos julgavam louco não o era. Corra para Monte Cristo, desfrute de nossa fortuna, desfrute-a, o Senhor sofreu muito. Uma violenta convulsão interrompeu o velho. Dantes levantou a cabeça e viu o vermelho injetando-se naqueles olhos. Era como uma onda de sangue que acabava de subir-lhe do peito para a testa. Adeus, adeus, murmurou o velho, apertando convulsivamente a mão do rapaz. Adeus. Ainda não, exclamou Dantes. Não nos abandone. Meu Deus, socorra-o! Ajude-o! Ajude-me! Silêncio, silêncio, murmurou o moribundo, para não nos separarem se o Senhor me salvar. Tem razão. Sim, sim, fique tranquilo. Vou salvá-lo. Aliás, embora sofra muito, parece sofrer menos que da primeira vez. Não se iluda. Sofro menos porque há menos força para sofrer. Na sua idade temos fé na vida, é privilégio da mocidade acreditar e ter esperança, mas os velhos veem a morte com mais lucidez. Ei-la, está chegando, acabou, estou perdendo a visão, minha razão escapa, sua mão, Dantes, adeus, adeus. E soerguendo-se no último esforço no qual reuniu todas as suas faculdades. Monte Cristo! Não se esqueça de Monte Cristo! E voltou a cair na cama. A ilha de Monte Cristo. A crise foi terrível, membros descontrolados, pálpebras inchadas, uma espuma vermelha, um corpo sem movimento, eis o que restou no leito doloroso da criatura inteligente que ali se deitara um instante antes. Dantes pegou a lamparina e colocou-a na cabeceira da cama, sobre uma pedra saliente, de onde sua luz bruxuleante iluminava com um reflexo estranho e fantástico aquele rosto desfeito e aquele corpo inerte e rijo. Com os olhos fixos esperou corajosamente o momento de ministrar o remédio salvador. Quando julgou chegado o momento, pegou a faca, descerrou os dentes, os quais ofereceram menos resistência que da primeira vez. Contou 12 gotas, uma depois da outra, e esperou. O frasco ainda continha aproximadamente o dobro do que ele pingou. Esperou 10 minutos, 15, meia hora, nenhum movimento. Trêmulo, de cabelo em pé, a fronte gelada de suor, contava os segundos pelas batidas do próprio coração. Julgou então que era hora de fazer a última tentativa. Aproximou o frasco dos lábios roxos de Faria e, sem precisar descerrar os maxilares que haviam permanecido abertos, derramou todo o líquido restante. O remédio produziu um efeito galvanizante. Um tremor violento sacudiu os membros do velho, seus olhos reabriram-se de modo assustador.
Ele soltou um suspiro semelhante a um grito, depois, pouco a pouco, o corpo inteiro arrepiado voltou à imobilidade. Apenas os olhos permaneceram abertos. Meia hora, 1 hora e meia se passaram. Durante essa hora e meia de angústia, Edmund, debruçado sobre o amigo, a mão pousada em seu coração, sentiu sucessivamente aquele corpo esfriar e aquele coração interromper sua pulsação, cada vez mais cava e profunda. Enfim, nada restou. O último frêmito do coração se extinguiu e as faces tornaram-se lívidas. Os olhos permaneceram abertos, mas o olhar ficou baço. Eram 6 horas da manhã. O dia começava a nascer e seu raio fosco, ao invadir a masmorra, fazia empalidecer a luz agonizante da lamparina. Reflexos estranhos manifestaram-se no rosto do cadáver, dando-lhe de tempos em tempos uma aparência de vida. Enquanto durou essa luta entre o dia e a noite, Dantes ainda pôde duvidar, mas com o triunfo do dia compreendeu que estava sozinho com o cadáver. Um terror profundo e indescritível apoderou-se dele então. Não ousou mais apertar aquela mão que pendia para fora da cama. Não ousou mais deter os olhos naqueles olhos inertes e brancos que tentou por diversas vezes, mas inutilmente fechar, e que sempre voltavam a se abrir. Dantes apagou a lamparina, escondeu-a cautelosamente e foi embora, recolocando da melhor forma possível a laje acima de sua cabeça. Aliás, bem a tempo, pois o carcereiro estava para chegar. Dessa vez ele começou a visita por Dantes. Ao sair de sua masmorra, passaria no abade para quem levava o desjejum e roupa de cama. Aliás, nada sugeria naquele homem que tivesse conhecimento do incidente ocorrido. Saiu. Dantes foi tomado por uma indizível impaciência para saber o que ia se passar na masmorra do seu desventurado amigo. Voltou então a entrar na galeria subterrânea e chegou a tempo de ouvir as exclamações do carcereiro que pedia ajuda. Logo outros carcereiros entraram. Em seguida ouviu-se aquele passo pesado e ritmado característico dos soldados mesmo quando não estão em serviço. Atrás dos soldados chegou o diretor. Edmund ouviu o barulho da cama sobre a qual inspecionavam o cadáver. Ouviu a voz do diretor ordenando que jogassem água no rosto dele, e ao constatar que, malgrado o banho, o prisioneiro não voltava a si, mandando chamar o médico. O diretor saiu. Algumas palavras de compaixão chegaram aos ouvidos de Dantes, misturadas a risos trocistas. Vejam só, dizia um, o louco foi ao encontro dos seus tesouros. Boa viagem. Com todos os seus milhões não tem com o que pagar a própria mortalha, disse outro. Interveio uma terceira voz. As mortalhas do castelo de If não custam caro. Talvez, disse um dos primeiros interlocutores. Como é um homem de igreja, gastem alguns cobres com ele. Quer dizer que ele terá as honrarias do saco. Edmund escutava, não perdia uma palavra, mas não compreendia muita coisa de tudo aquilo. Em pouco tempo as vozes desapareceram e pareceu-lhe que os coadjuvantes deixavam a cela. Ainda assim não ousou voltar, poderiam ter deixado algum carcereiro na companhia do morto. Permaneceu então mudo, imóvel e prendendo a respiração. No fim de 1 hora aproximadamente, o silêncio foi invadido por um débil ruído que foi crescendo. Era o diretor que voltava, seguido pelo médico e por vários funcionários. Fez-se um momento de silêncio. Era óbvio que o médico aproximava-se da cama e examinava o cadáver. Logo começaram as perguntas. O médico analisou a doença a que o prisioneiro sucumbira e o declarou morto. Perguntas e respostas eram feitas com uma displicência que indignava Dantes. No seu entender, todo mundo devia sentir pelo infeliz abade uma parte da afeição que lhe dedicava. Fico triste com a notícia que o senhor me está dando, disse o governador, respondendo à certeza manifestada pelo médico de que o velho estava realmente morto. Era um prisioneiro manso e inofensivo, divertindo a todos com sua loucura e, sobretudo, fácil de vigiar, disse o carcereiro. Não precisávamos sequer vigiá-lo, ele passaria 50 anos aqui, garanto, sem fazer uma única tentativa de evasão.
Entretanto, replicou o diretor, creio ser urgente, apesar de sua convicção, não que duvide de sua ciência, mas por ser minha responsabilidade, nos certificarmos de que o prisioneiro está realmente morto. Houve um momento de silêncio absoluto, durante o qual Dantes, ainda de ouvidos atentos, supôs que o médico examinava e apalpava o cadáver pela segunda vez. O senhor pode ficar tranquilo, disse então o médico. Ele está morto, garanto. Saiba, cavalheiro, disse o diretor insistindo, que não nos contentamos em casos como este com um simples exame. Apesar de todas as aparências, queira ter a bondade de terminar seu trabalho, cumprindo as formalidades prescritas pela lei. Aqueçam os ferros, disse o médico, mas na verdade é uma precaução totalmente desnecessária. Aquela ordem para aquecer os ferros provocou um calafrio em Dantes. Ouviram-se passos apressados, o ranger da porta, algumas idas e vindas na cela, e instantes depois um atendente entrou dizendo: "Eis o braseiro com ferro." Fez-se então um instante de silêncio, depois ouviu-se o frêmio das carnes queimando, cujo odor denso e nauseabundo atravessou até mesmo a parede atrás da qual Dantes escutava horrorizado. Aquele cheiro de carne humana carbonizada, o suor brotou da testa do rapaz e ele achou que ia desmaiar. "Como pode constatar, senhor, ele está efetivamente morto", disse o médico. "Essa queimadura no tornozelo é decisiva. O pobre louco está curado de sua loucura e livre do seu cativeiro." "Ele não se chamava Faria?" perguntou um dos funcionários que acompanhavam o diretor. "Sim, senhor, e segundo ele, era um nome antigo. Aliás, era muito sábio e inclusive bastante razoável a respeito de qualquer assunto que não se referisse ao seu tesouro. Mas em relação a este, temos que admitir, era incorrigível." "É o distúrbio que denominamos monomania", explicou o médico. "Nunca teve queixa dele?" perguntou o diretor ao carcereiro, encarregado de levar comida ao abade. "Nunca, senhor diretor", respondeu o carcereiro. "Nunca, jamais. Ao contrário, antigamente, inclusive, ele me divertia muito contando histórias. Um dia, quando a minha mulher ficou doente, ele até me deu uma receita que a curou." "Ah", disse o médico. "Eu ignorava estar lidando com um colega." "Espero, senhor diretor", acrescentou rindo, "que ele seja tratado como tal." Sim, fique tranquilo. Será decentemente sepultado no saco mais novo que encontrarmos. Está satisfeito?" "Temos que cumprir esta última formalidade diante do senhor?" perguntou um atendente. "Naturalmente, mas se apressem, não posso ficar o dia inteiro nesta cela." Novas idas e vindas se fizeram ouvir. Um instante depois, um barulho de lona amarrotada chegou aos ouvidos de Dantes. As molas da cama rangeram um passo pesado, como o de um homem que carrega um fardo. Percutiu sobre a laje. Depois a cama rangeu de novo sob o peso que lhe imprimiam. "Até a noite", disse o diretor. "Haverá uma missa?" perguntou um dos funcionários. "Impossível", respondeu o diretor. "Ontem o capelão do castelo veio me pedir licença para uma pequena viagem de uma semana a Hieres. Disse-lhe que responderia por todos os prisioneiros durante esse tempo. Se o pobre abade não houvesse se apressado tanto, teria tido o seu requiem." "Ah, que bobagem", resmungou o médico com a impiedade característica das pessoas de sua profissão. "Trata-se de um homem de igreja. Deus respeitará... Deus respeitará seu status e não dará ao inferno o perverso prazer de lhe entregar um padre." Uma explosão de risos seguiu-se a essa piada maldosa. Enquanto isso, a operação de amortalhamento prosseguia. "Até a noite", disse o diretor quando a coisa terminou. "A que horas?" perguntou o atendente. "Entre 10 e 11. Velaremos o morto? Para quê? Fecharemos a masmorra como se ele estivesse vivo, só isso." Então os passos se afastaram, as vozes se enfraqueceram, o estrépito da porta com suas trancas escandalosas e seus ferrolhos rangentes se fez ouvir. Um silêncio mais lúgubre que o da solidão, o silêncio da morte, invadia tudo, penetrando na alma gelada do rapaz. Ele então ergueu a laje lentamente com a cabeça e lançou um olhar explorador para a cela.
O lugar encontrava-se vazio. Dantes saiu do túnel. 20. O cemitério do castelo de If. Na cama, deitado ao comprido e tenuamente iluminado por um dia de neblina que penetrava pela clarabóia, via-se um saco de lona grosseira, sob cujas dobras desenhava-se confusamente uma forma longa e rígida. Era a última mortalha de Faria, aquela mortalha que, nas palavras dos atendentes, era tão barata. Dessa forma, tudo terminara. Uma separação material já existia entre Dantes e seu velho amigo. Ele não podia mais ver os olhos que haviam permanecido abertos como se para enxergar depois da morte. Não podia mais apertar aquela mão industriosa que erguera para ele o véu sobre as coisas ocultas. Faria, o útil, o bom companheiro com quem se dera tão bem, não existia mais senão em sua lembrança. Ele então sentou-se na cabeceira daquela cama terrível e mergulhou numa sombria e amarga melancolia. Sozinho, voltara a ser sozinho, voltara a cair no silêncio, a estar diante do nada, sozinho, sequer a visão, sequer a voz do único ser humano que ainda o prendia à terra. Não era preferível, como Faria, partir para esclarecer junto a Deus o enigma da vida, mesmo arriscando-se a atravessar a porta lúgubre dos sofrimentos? A ideia do suicídio, afastada pelo amigo, eliminada por sua presença, voltou então a se erguer como um fantasma perto do cadáver de Faria. Se eu pudesse morrer, pensava Dantes, iria para onde ele vai e de certo o reencontraria. Mas como morrer? Nada mais fácil, acrescentou rindo. Vou ficar aqui, pular em cima do primeiro que entrar, estrangulá-lo e serei guilhotinado. Porém, como é comum nas horas de grande sofrimento, assim como nas grandes tempestades, o abismo se situar entre a crista de duas ondas, Dantes recuou à ideia daquela morte infamante e passou bruscamente desse desespero para uma sede ardente de vida e liberdade. Morrer? Não, exclamou. Não teria valido a pena ter vivido tanto, ter sofrido tanto para morrer agora. Morrer era bom quando eu me propusera isso em outros tempos, anos atrás. Mas agora seria realmente um pouco demais ajudar o meu miserável destino. Não, quero viver, quero lutar até o fim, quero reconquistar a felicidade que me roubaram. Antes de morrer não posso esquecer que tenho meus carrascos para castigar, e talvez, quem sabe, alguns amigos para recompensar. Mas agora irão me esquecer aqui, e só sairei da minha masmorra como Faria. Ao dizer isso, contudo, Edmund ficou imóvel, os olhos esbugalhados como um homem golpeado por uma ideia súbita, mas a quem essa ideia apavora. Levantou-se de repente, levou a mão à testa como se fosse vítima de uma vertigem, deu 2 ou 3 voltas ao redor da cela e voltou para diante da cama. Murmurou: quem me envia esse pensamento? Serei vós, meu Deus, já que apenas os mortos saem livremente daqui. Ocupemos o lugar dos mortos. E sem se dar tempo de voltar atrás nessa decisão, como que para não dar chance ao pensamento de destruir aquela resolução desesperada, debruçou-se em direção ao saco hediondo, abriu-o com a faca que Faria fabricara, retirou o cadáver do saco, levou-o para sua cela, deitou-o em sua cama, vestiu-o com o farrapo de pano que ele próprio, ele vai fazer isso mesmo, tinha o costume de usar, cobriu com sua coberta, beijou uma última vez aquela fronte gelada, tentou fechar aqueles olhos rebeldes que insistiam em permanecer abertos, aterradores pela ausência de pensamento, girou a cabeça para a parede de modo a que o carcereiro, ao trazer a refeição da noite, julgasse que ele estava deitado como era seu hábito, voltou a entrar no túnel, puxou a cama para a muralha, entrou na outra cela, pegou no armário a agulha, a linha, tirou seus andrajos para que sentissem claramente a carne nua sob a lona, enfiou-se no saco rasgado, assumiu a postura do cadáver e fechou a costura por dentro. Se porventura alguém entrasse naquele momento, poderia ouvir seu coração batendo. De fato, Dantes poderia ter esperado a visita da noite, mas temia que até lá o diretor mudasse de opinião e levassem o cadáver. Então sua última esperança estaria perdida.
Em todo caso, agora seu plano estava decidido. Eis o que esperava fazer. Se durante o trajeto os coveiros constatassem que carregavam um vivo, em vez de carregarem um morto, Dantes não lhes daria tempo de caírem em si. Com uma vigorosa facada abriria o saco de cima a baixo, aproveitaria o terror deles e escaparia. Se quisessem prendê-lo, usaria da faca. Se o levassem para o cemitério e o depositassem num fosso, deixava-se cobrir de terra. Depois, como estaria de noite, assim que os coveiros tivessem lhe dado as costas, abriria uma passagem através da terra revolvida e fugiria. Esperava que o volume não fosse muito pesado a fim de poder erguê-lo. Caso estivesse enganado, se ao contrário a terra fosse pesada demais, morreria sufocado e tanto melhor, estava tudo acabado. Dantes não comera desde a véspera, mas não pensara na fome de manhã e ainda não pensava. Sua posição era muito precária para lhe dar tempo de deter seu pensamento em alguma outra ideia. O principal perigo que Dantes corria era de o carcereiro, ao levar sua sopa das 7 horas, perceber a substituição promovida. Felizmente, 20 vezes, fosse por misantropia, fosse por cansaço, Dantes recebera o carcereiro deitado, e nesse caso o homem geralmente depositava seu pão e sua sopa na mesa e se retirava sem lhe falar. Mas daquela vez o carcereiro poderia interferir em seu mutismo habitual, dirigir-se a Dantes e, percebendo que ele não lhe respondia, aproximar-se da cama e tudo descobrir. Quando chegou perto das 7 horas da noite, as angústias de Dantes começaram de fato. Com uma das mãos procurava abafar as batidas do coração, enquanto com a outra enxugava o suor de sua testa que lhe escorria pelas têmporas. De vez em quando, calafrios percorriam-lhe o corpo inteiro e lhe apertavam o coração como um torno selado. Achava então que ia morrer. As horas passaram sem que se ouvisse um movimento no castelo, e Dantes compreendeu que escapara do primeiro perigo. Era um bom augúrio. Finalmente, na hora estipulada pelo governador, passos se fizeram ouvir na escada. Edmond compreendeu que chegara o momento. Invocou toda a sua coragem, prendeu a respiração. Quem dera pudesse prender também as pulsações precipitadas de suas artérias. Detivera-se à porta. As passadas eram duplas. Dantes presumiu que eram os 2 coveiros que vinham buscá-lo. Essa suspeita transformou-se em certeza quando ouviu o barulho que faziam ao pousarem a padiola. A porta se abriu. Uma vez velada, atingiu os olhos de Dantes. Através da lona que o cobria, viu 2 sombras se aproximarem da cama. Uma terceira, junto à porta, segurava um archote. Cada um dos homens que se haviam aproximado da cama agarrou o saco por uma ponta. "Como ainda está pesado para um velho tão magro", comentou um deles, erguendo pela cabeça. "Dizem que cada ano acrescenta meia libra ao peso dos ossos", disse o outro, pegando-o pelos pés. "Deu o nó?" perguntou o primeiro. "Seria muito idiota se o tivesse dado. Para que carregamos peso inutilmente?" disse o segundo. "Darei o nó quando chegarmos." "Você está certo, então vamos." "Por que esse nó?" indagou-se Dantes. O suposto morto foi carregado da cama para a padiola. Edmond enrijecia-se para melhor representar seu papel de defunto. Foi colocado na padiola e o cortejo, iluminado pelo homem com o archote que caminhava à frente, subiu a escada. De repente, o ar frio e áspero da noite o inundou. Dantes reconheceu o mistral. Foi uma sensação súbita, cheia de delícias e angústias ao mesmo tempo. Os carregadores deram cerca de 20 passos, depois pararam e pousaram a padiola no chão. Um dos carregadores se afastou e Dantes ouviu seus sapatos escoarem nas lajes. "Onde será que estou?" perguntou-se. "Não é nada leve esse sujeito", disse o que permanecera perto de Dantes, sentando-se na beirada da padiola. O primeiro impulso de Dantes foi o de escapar. Felizmente se conteve. "Ilumine aqui, animal", disse aquele dos 2 carregadores que se afastara, "ou nunca encontrarei o que procuro." O homem com o archote obedeceu à intimação, embora, como vimos, esta tivesse sido feita em termos pouco educados.
O que será que ele está procurando? Perguntou-se Dantes. Uma pá, provavelmente. Uma exclamação satisfeita indicou que o coveiro encontrara o que procurava. Finalmente, disse o outro, já não era sem tempo. Sim, respondeu o primeiro, embora ele não tenha perdido nada por esperar. Com essas palavras, aproximou-se de Edmund, que ouviu depositarem perto de si um bloco pesado e ruidoso. No mesmo instante, uma corda apertou seus pés, fazendo uma pressão forte e dolorosa. Ótimo, o nó está dado? Perguntou o coveiro, que permanecera inativo. E muito bem dado, respondeu por ele. Nesse caso, adiante. Ah, não, vão amarrar um peso no pé dele e vão jogar no mar, cara. Nossa, é isso, né, velho? Pô, o cara vai ter um probleminha escapando disso, mas vai dar certo. Nesse caso, adiante. E a padiola erguida seguiu adiante. Deram aproximadamente 50 passos e pararam para abrir uma porta. Depois continuaram seu caminho. À medida que avançavam, o barulho das ondas quebrando-se contra os rochedos sobre os quais está assentado o castelo chegava com mais nitidez aos ouvidos de Dantes. Que tempo horrível, disse um dos carregadores. O mar não deve estar nada acolhedor esta noite. O abade vai acabar se molhando, disse o outro, e ambos caíram na gargalhada. Dantes não entendeu muito bem a piada, mas nem por isso deixou de ficar de cabelo em pé. Bom, aqui estamos, disse o primeiro. Avance mais, disse o outro. Você sabe muito bem que o último ficou no caminho, arrebentado nos rochedos, e que no dia seguinte o diretor falou que éramos preguiçosos. Deram mais 4 ou 5 passos, continuando a subir. Então Dantes sentiu que o agarravam pela cabeça, pelos pés e que o balançavam. 1, disse os coveiros. 2, 3. Eu não tô certo, mano? Pô, cara que já viu muito filme na vida, cara. Imediatamente Dantes viu-se lançado, sem exagero, num enorme vazio, atravessando os ares como um pássaro ferido, caindo, caindo sem parar, com um terror que lhe gelava o coração. Embora puxado para baixo por alguma coisa pesada que acelerava seu voo, pareceu-lhe que aquela queda já durava um século. Enfim, com um barulho indescritível, entrou como uma flecha numa água gelada que o fez soltar um grito, calado no mesmo instante pela imersão. Dantes fora atirado ao mar, para cujo fundo o arrastava uma bola de ferro de 17 quilos presa nos pés. 17 é até pouco, mas é compreensível que os caras estão carregando ele, né? O mar é o cemitério do castelo de If. Dantes sentiu que o agarravam pela cabeça, pelos pés e que o balançavam. 21. A ilha de Tibulém. Dantes, aturdido, quase sufocado, ainda assim teve presença de espírito para prender a respiração e, como sua mão direita, preparado que estava, como dissemos, para qualquer eventualidade, segurava sua faca, rasgou rapidamente o saco, pôs o braço para fora, depois a cabeça. Entretanto, apesar das tentativas de se desvencilhar da bola de ferro, continuou a se sentir puxado para baixo. Então se curvou procurando a corda que amarrava suas pernas e, num esforço supremo, cortou-a quando estava prestes a ficar sem ar. Em seguida, dando um vigoroso pontapé, subiu livre à superfície do mar, enquanto a bola de ferro arrastava para profundezas desconhecidas o pano grosseiro que por pouco não se tornara sua mortalha. Dantes não perdeu tempo, respirou e mergulhou novamente, pois a primeira precaução a ser tomada era evitar ser visto. Quando reapareceu pela segunda vez, já estava a pelo menos 10 metros do lugar de sua queda. Viu acima da cabeça um céu escuro e tempestuoso, sobre cuja superfície o vento varria algumas nuvens rápidas, revelando às vezes uma nesga de azul realçada por uma estrela. À sua frente estendia-se a planície escura e tonitruante, cujas ondas começavam a fervilhar como quando se aproxima uma tempestade, enquanto atrás dele, mais escuro que o mar, mais escuro que o céu, erigia-se como um fantasma ameaçador o gigante de granito, cuja ponta escura parecia um braço esticado para recapturar sua presa. Sobre a rocha mais alta via-se um achote iluminando 2 sombras. Pareceu-lhe que aquelas 2 sombras debruçavam-se para o mar com preocupação.
Com efeito, aqueles estranhos coveiros deviam ter ouvido o grito que ele dera enquanto atravessava o espaço. Dantes mergulhou então novamente e fez um trajeto bem longo entre duas águas. Tal manobra antigamente era-lhe familiar, atraindo em geral à sua volta na enseada do farol numerosos admiradores, os quais o haviam por diversas vezes aclamado o melhor nadador de Marsella. Quando voltou à superfície, o Achote desaparecera. Convinha orientar-se de todas as ilhas que cercam o castelo de If. Ratonneau e Pomègue são as mais próximas, porém Ratonneau e Pomègue são habitadas, o mesmo acontecendo com a ilha de Daume. A ilha mais segura era, portanto, a de Tiboulen ou de Lemaire. As ilhas de Tiboulen e de Lemaire ficam a 5 quilômetros do castelo de If. Dantes nem por isso desistiu de alcançar uma daquelas duas ilhas, mas como encontrá-las no meio da noite que se adensava a cada instante ao seu redor? Nesse momento viu o farol de Plenier, farol situado na ilha homônima, que por sua vez está localizada na entrada da Baía de Marsella, brilhar como uma estrela. Avançando em linha reta na direção desse farol, teria a ilha de Tiboulen um pouco à esquerda. Desviando um pouco para esse lado, deveria então encontrá-la no caminho. Mas, como dissemos, havia uma distância de pelo menos 5 quilômetros do castelo de If até ela. Frequentemente na prisão faria repetir ao rapaz quando o via abatido e indolente: Dantes, não relaxe. Caso não esteja em forma, vai se afogar quando tentar fugir. Sob a maré pesada e hostil, aquela frase veio tilintar nos ouvidos de Dantes. Então sentiu pressa de subir de novo e fender as lâminas d'água para se ver efetivamente, para ver se efetivamente não perdera suas forças. Constatou com alívio que sua inatividade forçada não lhe tirara nada de sua energia e agilidade, e sentiu que continuava senhor do elemento no qual ainda criança se desenvolvera. A propósito, o medo incansável perseguidor redobrava o vigor de Dantes, certificava-se debruçado sobre as águas de que nenhum rumor chegava até ele. Cada vez que alcançava o topo de uma onda, seu olhar treinado abraçava o horizonte visível, tentando mergulhar na densa escuridão. Cada onda um pouco mais alta que as outras parecia-lhe um bote em seu encalço. E ele então redobrava os esforços que o faziam ganhar distância, de certo, mas fazê-lo repetidas vezes em breve minaria suas forças. Enquanto isso, nadava, e o terrível castelo já se ia diluindo na atmosfera vaporosa da noite. Não conseguia vê-lo, embora continuasse a sentir sua presença. Uma hora se passou, durante a qual Dantes, exaltado pela sensação de liberdade que invadira toda a sua pessoa, continuou a rasgar as ondas na direção que estipulara para si. Vejamos, dizia, logo se completará uma hora que estou nadando, mas como o vento sopra na direção contrária, devo ter perdido um quarto de minha velocidade. Ainda assim, a menos que eu me tenha enganado da direção, não devo estar longe de Tiboulen agora. Mas se estiver enganado... Um arrepio percorria o corpo inteiro do nadador. Ele tentou boiar um instante para descansar, porém o mar tornava-se cada vez mais forte, e ele logo compreendeu que aquele pensamento positivo no qual havia acreditado era impossível. Muito bem, disse ele. Não importa, irei até o fim, até que meus braços se cansem, até que as cãibras invadam meu corpo, e então afundarei. E começou a nadar com a força e o impulso do desespero. De repente pareceu-lhe que o céu, já tão escuro, escurecia ainda mais, que uma nuvem grossa, pesada e compacta descia sobre ele. Ao mesmo tempo, sentiu uma dor violenta no joelho. A imaginação, com sua velocidade incalculável, disse-lhe então que era o choque de uma bala e que logo iria ouvir a explosão de um disparo de fuzil. Mas a explosão não ressoou. Dantes esticou a mão e sentiu uma resistência, puxou a outra perna para junto a si e tocou a terra. Identificou então qual era o objeto que tomara por uma nuvem. A 20 passos dele erguia-se um bloco de rochedos bizarros que tomaríamos por uma imensa fogueira petrificada no momento de sua combustão mais ardente. Era a ilha de Tiboulen.
Dantes pôs-se de pé, deu alguns passos à frente e se deitou agradecendo a Deus sobre aquelas pontas de granito que lhe pareceram então mais macias do que jamais uma cama lhe parecera. Em seguida, apesar do vento, apesar da tempestade, apesar da chuva que começava a cair, esgotado de cansaço como estava, Dantes caiu naquele delicioso sono do homem durante o qual o corpo entorpece, mas a alma vela com a consciência de uma felicidade inesperada. 1 hora mais tarde, Edmund despertou com o ronco de uma imensa trovoada. A tempestade deflagrara-se no espaço e golpeava o ar com seu vôo retumbante. De tempos em tempos um raio descia do céu como uma serpente de fogo, iluminando as ondas e as nuvens que rolavam uma atrás das outras, como as ondas de um imenso caos. Dantes, com seu golpe de vista de marinheiro, não se enganara. Havia alcançado a primeira das duas ilhas, que é efetivamente a de Tibulen. Sabia que era deserta, descampada, não oferecendo o menor refúgio, mas acalmada a tempestade, voltaria ao mar e nadaria até a ilha Lemer, igualmente árida, mas maior e por conseguinte mais hospitaleira. Uma rocha que despontava da superfície ofereceu abrigo momentâneo a Dantes, que nela se refugiou. Quase no mesmo instante a tempestade explodiu em toda a sua fúria. Edmund sentiu tremer a rocha sob a qual se abrigava. As ondas, quebrando contra a base da gigantesca pirâmide, regurgitavam em sua direção. Por mais seguro que estivesse, via-se no meio daquele barulho ensurdecedor e daqueles relâmpagos fulgurantes, tomado por uma espécie de vertigem. Parecia-lhe que a ilha tremia sob ele e que de um momento para outro iria, como um nau ancorada, romper seu cabo e arrastá-lo para o meio do imenso turbilhão. Lembrou-se então que fazia 24 horas que não comia, tinha fome, tinha sede. Dantes esticou as mãos e a cabeça e bebeu a água da tempestade na cavidade de um rochedo. Quando se levantou, um raio que parecia rasgar o céu até o pé do trono deslumbrante de Deus iluminou o espaço. A luz desse raio entre a ilha Lemer e o cabo Croisset, a 1 quilômetro de distância, Dantes viu surgir como um espectro deslizando do alto de uma onda para o abismo, um pequeno barco pesqueiro carregado ao mesmo tempo pela tempestade e pela onda. Logo em seguida, na crista de outra onda, o fantasma reapareceu, aproximando-se com terrível rapidez. Dantes quis gritar, procurou algum farrapo de pano para agitar a fim de sinalizar aos tripulantes que iriam se arrebentar, mas eles já haviam percebido isso. Com o clarão de outro raio, o jovem distinguiu 4 homens agarrados nos mastros e nas traves. Um quinto mantinha-se na barra do leme quebrada. Esses homens que ele via sem dúvida o viram também, pois gritos desesperados carregados pela rajada sibilante chegaram aos seus ouvidos. No topo do mastro, retorcido como um bambu, estalava no ar batendo incessantemente uma vela em farrapos. De repente os cabos que ainda a seguravam se romperam e ela desapareceu carregada nas escuras profundezas do céu, semelhantes àqueles grandes pássaros brancos que se delineiam sobre as nuvens negras. Ao mesmo tempo, um estrépito terrível se fez ouvir. Gritos de agonia chegaram até Dantes. Agarrado como uma esfinge a seu rochedo, de onde mergulhava para o abismo, um novo raio mostrou-lhe a pequena embarcação destruída, e em meio aos destroços, cabeças com rostos desesperados, braços estendidos para o céu. Tudo então voltou a mergulhar na noite. O terrível espetáculo tivera a duração do raio. Dantes precipitou-se pelo despenhadeiro escorregadio sob o risco de ele próprio cair no mar. Observou, escutou, mas não ouviu nem viu mais nada, nenhum grito, nenhum esforço humano, apenas a tempestade. Essa grandiosa coisa de Deus continuava a rugir com os ventos e a espumar com as ondas. Pouco a pouco o vento diminuiu, o céu empurrou para o oeste as grossas nuvens cinzentas, e, por assim dizer, desbotadas pela tempestade, o azul reapareceu com as estrelas mais cintilantes de todos os tempos.
Quase instantaneamente ao leste, uma longa faixa avermelhada desenhou no horizonte ondulações em tons azul escuro. As ondas se encapelaram, né? Um brilho súbito percorreu as cristas espumantes e transformou-as em crinas de ouro. Amanhecia. Dantes permaneceu imóvel e mudo diante daquele grandioso espetáculo, como se o visse pela primeira vez. Com efeito, depois de ter sido confinado no castelo de If, esquecera-o. Voltou-se para a fortaleza, interrogando simultaneamente a terra e o mar com um amplo olhar panorâmico. A escura embarcação emergia do seio das ondas com aquela imponente majestade das coisas imóveis que pareceram ao mesmo tempo vigiar e dominar.